desmistificando o sistema de sprinkler, chuveiros automáticos. O trecho que vocês verão aqui agora fez parte do webinar juntamente com a BTK Solution, que teve como tema Prevenção em Foco, onde reunimos ali vários profissionais especialistas para falar, comentar, opinar sobre prevenção e combate a incêndio. Nessa parte específica, eu me aprofundei sobre os chuveiros automáticos, mostrando ali os princípios de funcionamento, qual que é a lógica e também principais falhas, equívocos que encontramos tanto em projeto quanto em instalações. Começar a falar aí do sistema de sprinkler. Eu sou fã do sistema de sprinkler, tá? Por quê, né? Porque, como até o próprio nome já sugere, chuveiros automáticos, tá? Eu sou tão fã desse sistema que eu tenho até uma tatuagem do bico de sprinkler. Entendeu? É algo que eu realmente, desde pequeno, crescendo, vendo isso, né? Bom, o sistema de sprinkler, a vantagem é que ele vai já entrar fazendo o combate, tá? E você não precisa de uma ação humana. Como já comentamos aqui, um dos grandes fatores de falhas de sistemas é o fator humano, tá? Até acabei esquecendo de comentar, mas no sistema de hidrantes, tem acho que não, sistema de hidrantes e de sprinkler, né? A Associação Brasileira o Instituto Brasileiro de Sprinkler, ele pegou e fez uma análise ali, e um dos trabalhos que ganhou o prêmio do Instituto, que uma das maiores falhas que temos é o quê? Válvulas que deveriam estar abertas e simplesmente estão fechadas. Tá? Então, o quê? Isso aí é falha humana, é erro humano, tá? E daí a vantagem do sistema de chuveiros automático, que ele não precisa do fator humano, de alguém lá montar uma linha de mangueira, o esguicho e aspergir a água no incêndio, né? Lógico que nós temos ainda a questão de manutenção preventiva, que deve ser feita, que deve ser conferido se as válvulas estão em posições corretas, né? Se a bomba está ligando, né? Só que você diminui bastante a chance de falha, tá? Inclusive, eu tive até um tempo atrás um cliente meu, ele está vendo para contratar o sistema, lógico, possui um valor muito alto, tá? E ele, mas eu vou investir em tudo isso aí, mas funciona esse sistema? Sim, funciona. O sistema de sprinkler, até a NFPA traz isso, quando elas são devidamente projetados, devidamente com a manutenção em dia, olha, é mais de 90% a chance de funcionar e realmente realizar o combate, tá? Agora, só um detalhe, tá? O sprinkler ele não tem o objetivo de apagar o incêndio. Ele tem o objetivo de controlar o princípio de incêndio, tá? Mesma coisa que eu comentei lá antes. O sistema de sprinkler não é para ele acionar depois do flashover, é para ele acionar no início, no princípio. Se o incêndio tomou proporções que não dá para controlar mais, mesmo que se acione o sistema de sprinkler, ele não vai ser efetivo, tá? Por isso, a importância de ser bem projetado. Tá? O sistema bem projetado, ele vai ser eficiente, ele vai ser confiável, tá bom? E aqui, como que funciona o sistema de sprinkler? Acho que eu vou avançar aqui e eu já volto aqui. Pessoal, esse aqui que é o cérebro do sistema. Essa que é a pecinha fundamental, tá? Esse aqui é o bico de sprinkler, tá? Basicamente, até que vocês podem ver aqui, ele está aqui, o bico de sprinkler, ele fica aqui. Então, basicamente, nós temos uma canalização de tubulação que leva a água para todos os pontos da edificação. Por que é muito importante para todos os pontos, tá? Se tiver um ambiente que não tiver o bico de sprinkler e o incêndio iniciar naquele ambiente, bem provável ele vai tornar proporções que não consegue mais controlar, vai atingir o flashover. Depois, não adianta o bico de sprinkler da sala do lado acionar, porque ele não vai conseguir combater, tá bom? Até comecei a falar, acabei me... por que o sistema de sprinkler ele não tem o objetivo de apagar, e sim controlar? Tá? Porque ele vai controlar o princípio, mas realmente apagar tudo, é o bombeiro que quando ele chega com o hidrante e tudo mais, aí sim ele vai ter a certeza, a plena certeza que realmente já não tem mais nenhum foco, certo?
Voltando para o bico de Splinker. Bom, aqui para baixo, ó, aqui é a rosca, né, onde ele fica acoplado na tubulação, tá? Então, lembrando que aqui para baixo nós temos uma tubulação que está pressurizada, está cheia de água, certo? Aqui nós temos aí o obturador, tá? Que basicamente, tá, pessoal, grosso modo, é como se fosse uma válvulazinha, tá? Esse obturador aqui é uma pecinha que ele fica segurando toda a água, não deixa a água seguir o caminho aqui, certo? E acontece, e aqui nós temos aqui o bulbo, tá? Esse bulbo, ele fica segurando o obturador, tá? Então acontece, esse bulbo aqui que é o grande segredo, tá? É a tecnologia. Inclusive, existe somente 2 empresas no mundo que fabricam esse bulbo, tá? Cada bulbo disso aqui recebe, eu acho que é mais de 600 edições, tá? Então é algo bem, bem complexo, tá? E esse bulbo acontece, ele é um elemento termosensível, tá? Então, ou seja, ele reage com a temperatura, com o calor, tá? Então, basicamente, ele é projetado, tá? Para que ele dispare em uma certa faixa de temperatura, tá? Por exemplo, o vermelho, ele vai disparar em uma faixa de temperatura de 68 graus, tá? Então, acontece, quando ele estoura, né, com 68 graus, ele para de segurar o obturador. Então, esse obturador ele vai cair, ele vai sair, e a água vai ser liberada, tá? A água liberada, ela vai bater no defletor e vai fazer ali como fosse um guarda-chuva. Ele vai aspergir toda essa água, certo? Esse aqui que é o bico Splinker, que é a grande tecnologia, certo? E aí acontece, o bico acionando, tá? Até uma pergunta que é muito comum o pessoal fazer, mas de quando dispara, ele vai disparar todos os bicos? Nesse caso, não, ele vai disparar somente o bico que foi atingido pelo calor, né, que a temperatura subiu, ou seja, o bico que está próximo do incêndio, tá? Existem sistemas, por exemplo, sistema de tipo dilúvio, ou que tubulação seca, que podem funcionar um pouco diferente, tá? Mas, assim, a grande maioria dos sistemas que nós temos no Brasil é tubo molhado, em que somente o bico que está ali próximo do incêndio realmente vai acionar, certo? Aí nós temos toda uma canalização de tubulação. Esse aqui é um comando seccional, tá? Que é o quê? É uma forma de você separar o sistema para poder fazer uma manutenção, poder fazer o teste, poder fazer um controle de que, disparou naquele andar, tá? Então você tem uma chave de fluxo ali que faz essa leitura, que o sistema disparou, onde que ele disparou, certo? Aqui você tem a tubulação principal, ele vai indo até a válvula de governo e alarme, tá? Pessoal, eu não vou entrar aqui aprofundando, porque assim, é bem técnico isso, tá? Eu quero trazer aqui mais a questão do objetivo, do princípio, tá? A válvula de governo e alarme, função, ela tem basicamente uma válvula de bloqueio, para poder bloquear ali, poder fazer uma manutenção, tudo mais. Uma válvula de retenção, que vai permitir o fluxo somente em um sentido. E você tem a parte de drenagem, e você tem também uma forma de comunicar com o sistema de alarme de incêndio, tá? Ou às vezes é um gongo mecânico, que quando passa um fluxo pela válvula de governo, ela vai disparar esse gongo mecânico, tá? Gerando aquele alarme, tá? E aqui nós viemos para a casa de bombas, tá? Nós temos aqui um sistema de automação, tá? Geralmente ali por pressostato, geralmente não, é sempre por pressostato, tá? 2 bombas, a bomba jockey, e aqui o reservatório, tá? A grosso modo, né, pessoal? 2 bombas? Pablo, preciso de 2 bombas sempre? Olha, não necessariamente, tá? Nós precisamos ter 2 fontes de energia, tá? Então, ou seja, nós podemos ter uma bomba elétrica e uma motobomba a combustão. Então, uma energia está vindo ali da energia elétrica, da rede elétrica, e outra da combustão, que é da queima do diesel. Né? Ou você pode ter ali uma bomba elétrica somente, só que essa bomba elétrica ela ser alimentada tanto pela rede pública de energia e também por um gerador. Aí você vai ter 2 fontes de alimentação, tá? É muito comum, às vezes, o projetista acabar colocando 2 bombas elétricas, para quê? Para você ter ali um backup.
deu algum problema, uma manutenção, você não fica com o teu sistema desligado, não fica com ele parado, né? Porque qualquer manutenção, uma bomba dessa é sempre bem complicado, você tem que tirar, levar para a bancada, não é um dispositivo que você tem em estoque, em prateleira, né? Você geralmente tem um dispositivo que ele é fabricado para aquele caso, né? Então não é algo fácil de você encontrar no mercado. Aqui, pessoal, o modelinho ali de guarda-chuva, que ele pega, esse aqui que é o bico em pé, que fica na posição para cima, o bico pendente, que fica na posição para baixo, tá? Aqui o ESFR, tá? Que geralmente é utilizado em depósitos, tá? Que ele tem ali uma vazão muito maior, né? Tem o fator K dele maior, ele aciona de uma forma rápida também, ou seja, ele não precisa de tanto calor para poder ser acionado. E aqui mostrando a diferença do spray padrão com o de cobertura estendida, que também é uma outra variação. Pessoal, já deu para começar a perceber, nós temos uma infinidade de bicos de Splinker, tá? Porque cada bico de Splinker, ele pode mudar em vários aspectos. Por exemplo, como eu comentei, a posição dele de pé, pendente, que é para baixo. Tem esse aqui é o by-side, que ele fica instalado na lateral, muito utilizado, por exemplo, em hotéis, tá? Você pode mudar a questão da faixa de temperatura que ele vai acionar. Ó, esse aqui é um bico oculto, que chama. Geralmente, lojas de luxo, geralmente você coloca esse aqui que ele não fica aparecendo, ele fica oculto, certo? Esse aqui, que já é um bico que tem uma forma de... O elemento termossensível é diferente, é uma liga metálica, tá? Então, ou seja, não existe somente o bulbo termossensível, existe outras formas de acionamento do bico também. Você pode mudar também a questão do diâmetro dele, você pode mudar o fator K, que é basicamente ali a forma, a quantidade de água que ele vai aspergir, a perda de carga dele. Então, sim, você tem uma infinidade, tem fabricantes aí que tem disponíveis aí mais de 12 mil bicos, entendeu? Tipos de bicos diferentes, você mudando uma característica ou outra, entendeu? Então, assim, é muito amplo e depende muito de cada edificação, tá? Aqui, ó, a título de curiosidade, né? Alguns faixas de temperaturas que temos, você pode ver que é muito amplo também, né? E aqui uma questão muito importante, que é a questão do princípio de funcionamento, tá? Bom, por que eu coloquei esse balãozinho aqui? Basicamente, quando você tem um incêndio, certo? Um fogo ali, uma fogueira, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a aquecer a massa de ar que está em volta do fogo. Essa massa de ar, o ar quente, ele sobe, o mesmo princípio que a do balão. Então, essa massa de ar quente, ela vai subir, tá? Ela vai subir, ela vai acumular onde? Ela vai acumular no teto, tá? Isso aí é o mesmo princípio que por exemplo, para a detecção, né? A fumaça, ela tende a subir sempre, ela vai se acumular no teto. Então, é lá que a gente pega e colocamos o nosso equipamento para poder fazer essa monitoração, para poder identificar o princípio de incêndio. Então, aqui eu coloquei do lado, ó, tem esse itemzinho aqui, que não pode ser ignorado, que isso aqui é muito importante, de 2,5 a 30 centímetros, tá? Cada bico, dependendo do fabricante, tem essa restrição de altura, tá? Então, assim, se você colocar o bico numa posição muito para baixo, se você colocar o detector de fumaça muito para baixo, você vai ter que aquecer uma massa de ar muito grande para poder ficar acumulado no teto uma quantidade muito grande até chegar no dispositivo, até chegar no detector, até chegar no bico de Splinker, tá? Então, isso é muito importante. E o que impacta isso? Se ele ficar muito afastado da laje, vai demorar mais para acionar. Demorando para acionar, pode ser que o incêndio tomou proporções que não conseguimos controlar mais, certo? Então, isso aqui é um item bem importante, tá? Inclusive, já peguei muita edificação que simplesmente o bico estava ali a 2 metros abaixo da laje, entendeu? E aqui um outro fator que eu vejo de complexo no sistema de Splinker é a questão das obstruções, tá? Bom, se você for dar uma olhada na norma, você vai ver lá que, nossa, tem um monte de página falando sobre obstrução. Basicamente, lembrando que nós temos ali o formato guarda-chuva, né, que ele vai aspergir a água. Nós temos aqui ele vai trabalhando. Esse aqui é o A que seria esse aqui, e o B, que seria esse aqui. Então, por exemplo, se a obstrução tiver a uma distância menor de 300 milímetros, você tem que deixar o defletor do bico
ao nível da obstrução. Se tiver de 300 a 450, até 65, isso para chuveiro de cobertura padrão. Isso aqui é só um exemplinho da norma, só que assim, cada caso nós temos que olhar caso a caso. Por exemplo, imagine um estacionamento, nós temos aí várias infraestrutura de elétrica, duto, luminária, então temos que ir analisando caso a caso para sempre atender, analisar essa questão das obstruções. Isso é um fator de complexidade no projeto, que aumenta bastante. E também na instalação, né? Muitas vezes não consegue prever todas essas obstruções. Aqui alguns equívocos comuns, que eu até comentei já. Bicos longe do teto, laje, tá? Dimensionamento errôneo. Nossa, aqui eu peguei um caso, tempo atrás, pessoal, que assim, basicamente, o projetista, ele projetou a edificação, um depósito, só que ele considerou que o depósito, basicamente, ia ter uma carga térmica ali, vamos dizer, não vou dizer zero, mas 300 megajoule, algo muito baixo. E o depósito, na verdade, tinha uma carga térmica altíssima. Então, basicamente, todo o projeto ele se baseou uma carga térmica muito baixa, utilizou tubulações com diâmetros menores, porque ele considerou que ia ser uma quantidade de água menor para combater aquele princípio, e foi executado tudo isso, e depois, aí, anos e anos e anos depois, a gente foi lá fazer uma vistoria, uma inspeção, e identificamos isso. Começamos a olhar o projeto, olhar um caso, outro, coisa assim, e realmente estava projetado de forma errada. Tá? Então, assim, isso é algo que é muito preocupante, tá? Que nós temos que analisar o que poderia acontecer naquele incêndio. Se corresse um incêndio lá, pode ser que a carga térmica, o incêndio tem um poder tão forte que quando aspergir a água ela não vai conseguir fazer nada. Simplesmente ela vai evaporar muito antes de chegar perto do incêndio mesmo. Entendeu? Então, pode ser que não consiga combater. Tá? Então, isso aí é um problema muito preocupante. Obstruções, tá? Isso aí é muito comum, tá? E é complicado, tá? É complexo, porque é muito normal você ter no ambiente várias obstruções. Sistema sem manutenção, tá? Isso também é algo que é normal, tá? Indo fazendo vistoria e ver sistemas ali que muitas vezes você tem válvulas que é aberta para o público e pode qualquer um chegar lá e operar a válvula. Fechar a válvula, abrir, fazer o que quiser. Entendeu? Então, isso acontece bastante. E falta de comunicação com o sistema de alarme, tá? Mesma situação do sistema de hidrantes. É importante você ter essa comunicação, tá? Porque se um bico acionou, tá? No mínimo, o brigadista tem que ir lá ver o que está acontecendo. E se ele não comunicar com o sistema de alarme, como é que ele vai saber, né? Lógico, você vai ter ali a válvula de governo disparando, tudo mais. Só que, geralmente, essas válvulas de governo elas ficam para fora, né? Será que eles vão conseguir identificar ou não? Entendeu? Então, assim, é muito importante para o funcionamento do sistema e também pensando em salvar vidas, né? Para que as pessoas abandonem a edificação. Certo? A princípio, que essas são uma das principais equívocos que eu já evidenciei, acompanhei, tá? Lógico, aqui tivemos que trazer de forma bem rápida, sucinta, entendeu? Temos aí bastante conteúdo, quiserem conhecer mais, também, perguntas, não sei, temos perguntas aí também, Yuri, como é que tá? Vamos ver aqui com a produção sensacional, Pablo, muito conteúdo, pessoal trazido, né, de uma forma técnica, mas ao mesmo tempo com cases reais, né? Então o estúdio perguntou lá pra gente, em um momento de pedir cotação, legal a pergunta, devo pedir cotações separadas do sistema de combate e do sistema de incêndio? Seria separados em relação, por exemplo, sprinkler, hidrante e alarme? Acho que seria essa. Eu compro de fornecedor separado, peço junto, como é que eu faço esse projeto? Olha, assim, geralmente, eu forneço por sistema, entendeu? Então, eu tenho lá, eu vou apresentar o meu orçamento, eu vou fornecer sistema de alarme de incêndio, daí sistema de hidrante, sistema de sprinkler. É muito comum, a prática geralmente é assim, você fornecer por sistema. Daí, só que nós temos que fazer essa comunicação. Aí que é o complicado, né? Porque o certo seria cada profissional deixar bem claro até que ponto que ele vai fazer, entendeu? Porque, assim, por exemplo, no sistema de sprinkler, você tem que instalar uma chave de fluxo. Essa chave de fluxo, quem que vai fornecer, né? É o cara que está fornecendo o sistema de alarme ou o sistema de sprinkler?
entendeu? Então, assim, você acaba meio que ficando meio nessa dúvida, mas a prática do mercado é separar por sistema mesmo, tá? Esse que é o comum. Lógico que se uma empresa fizer tudo, acaba ficando aí mais fácil, né? Muito bom, Pablo. Vamos ver se tem mais pergunta ali da produção. Já respondemos essa do estúdio. Fontanella perguntou para a gente: conforme você disse que é importante ter treinamento para o uso correto desses sistemas, que treinamento podemos fazer? Como defino quem da equipe deve fazer esse treinamento? Tá. Assim, quando a gente instala o sistema, a empresa que instala na NBR, na 10897. Ela deve fazer o comissionamento. Esse comissionamento tem o treinamento. Então, ele tem que fornecer o treinamento. Quem que eu sugiro que faça esse treinamento? A pessoa que vai estar ali realmente, de fato, se for dar qualquer situação, tanto de falha quanto de incêndio, quem que é a pessoa que vai estar ali atuando? Por exemplo, sistema de alarme de incêndio, eu geralmente recomendo o pessoal os técnicos de segurança do trabalho, tá? E também o recepcionista, o pessoal da segurança, porque são eles que vão estar, de fato, mexendo ali, trabalhando com o sistema, tá? O que é uma prática também, que eu comecei a desenvolver na Bruntech, e eu vi que está dando um resultado muito bacana, geralmente, como eu também tenho ali o canal Engenharia de Incêndio, eu faço um vídeo mostrando como operar a central, por exemplo. E quando eu vou fazer o comissionamento, eu faço o comissionamento e tudo mais, e eu forneço o vídeo também, tá? Então, assim, mudou, teve uma rotatividade, trocou o segurança, trocou o recepcionista, ela pode ter acesso a esse vídeo, assistir e aprender como fazer essa operação básica ali na central. Mas, assim, o ideal mesmo é a pessoa que vai estar lidando. É muito comum também, por exemplo, o pessoal da manutenção, tá? Porque, às vezes, a pessoa entender como que funciona, né, saber, entendeu? Porque tem muitas questões de manutenções preventivas que são relativamente simples. Que é basicamente, às vezes, você analisar se a válvula está aberta, está fechada. Então, o pessoal da manutenção consegue fazer isso tranquilamente, entendeu? Sim. Às vezes, você acionar a bomba por 15 minutos. Não precisa ser um expert do sistema para poder acionar ela. Só que ela tem que perder um pouco o medo, né? Ela tem que pegar, entender um pouco ali, senão às vezes a pessoa fica muito insegura, entendeu? Então, assim, a grosso modo, quanto mais pessoas poderem fazer, acompanhar ali, é melhor, né? Show de bola, show de bola. Um recadinho, pessoal da produção aqui. As apresentações usadas hoje aqui, tá? Tanto pelo Eduardo quanto pelo Pablo estarão disponíveis para todos, tá? Então não perde material nenhum. Já emendando uma outra pergunta, o que acontece se houver uma falha técnica, como por exemplo, faltar energia no local durante o incêndio? Qual o procedimento? Tá. Primeiro, o sistema de alarme de incêndio. O sistema de alarme de incêndio, ele tem baterias na central, tá? Que mesmo você tendo uma falta de energia, inclusive, o bombeiro, quando ele vai realizar o combate, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai desligar o disjuntor geral da edificação. Então, o sistema de detecção e alarme de incêndio, ele tem uma autonomia, tá? Ele é projetado para que ele funcione em stand-by durante 24 horas e após isso ele dispare durante 15 minutos, entendeu? Então, assim, o sistema de detecção e alarme de incêndio, tranquilo. Pode ter falta de energia, não vai ter problema. O sistema de hidrantes, tá? Acontece, você tem uma alimentação própria somente para a bomba, tá? Ele não hoje a legislação ele não coloca obrigatório ter 2 fontes de energia, agora já o sistema de sprinkler, ele tem uma segunda fonte de energia. Então, basicamente, se tiver uma falta de alimentação, a motobomba combustão ela vai reconhecer isso e ela vai acionar. Tá? Então, você não precisa de uma energia elétrica, no caso, para poder alimentar. O sistema de hidrantes, tá? Se for olhar bem certinho ali, a norma acaba não sendo obrigatória, mas só que assim, se você quiser ter um sistema mais confiável, o ideal é você ter uma motobomba combustão também, tá bom? Muito bom. Próxima pergunta da Bruna: quais as melhores práticas para que pequenas e médias empresas possam adotar para começar a implementar sistemas seguros? Olha, geralmente para pequenas e médias empresas, o que eu vejo que é sistema de detecção e alarme de incêndio, tá? Por quê? Porque o sistema de hidrantes,
tá? Você tem que ter ali uma reserva grande, você tem que ter toda a sua tubulação, então, assim, já começa, é um sistema já com um custo elevado, tá? Sistema de Splinker, mais ainda. Agora, já o sistema de detecção e alarme de incêndio, você consegue ter um sistema bom, tá? E às vezes não ser ali um custo tão elevado. Então eu vejo que o sistema de detecção e alarme de incêndio é um dos principais, um dos melhores, e assim, ele vai agir no principal bem, né? Que são as vidas, que é a pessoa abandonar a edificação, tá? Então, eu recomendaria, e hoje ainda mais temos aí sistemas wireless, que às vezes até você, com a tua edificação instalada, pronta, você consegue instalar esse sistema aí sem problema nenhum, tá? Muito bom. Já indo para a próxima pergunta, só engenheiro pode emitir a ART? É que a RT também depende muito do RT do quê, né? Entendeu? Então, assim, tem vários tipos de ART. A ART ela é exclusiva do engenheiro, tá? Mas só que para a parte de prevenção e combate a incêndio, você pode ter arquitetos se responsabilizando também. Aí seria uma RRT, tá? Daí, e cada uma tem também as suas funções, tá? Por exemplo, como eu sou engenheiro mecânico, por exemplo, sistema acho que sistema até detecção alarme incêndio até poderia, mas tem alguns itens que talvez eu não poderia. Porém, como eu fiz depois a pós-graduação, eu tive uma ampliação das minhas atribuições para tudo que fosse na parte de prevenção e combate a incêndio, tá? Só que assim, cada engenheiro tem as suas responsabilidades, tem pelo que ele pode se responsabilizar, tá? Por exemplo, algo que eu sei, tenho certeza, por exemplo, o engenheiro civil, ele não pode se responsabilizar pela parte de materiais, não pode assinar um laudo de controle de materiais de acabamento e revestimento, tá? Então, cada um tem as suas atribuições, né?